Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje a gente vai falar de Justiceiro. Olha só esse assunto tão delicado, tão filosófico que é o Justiceiro, que voltou, né? Então é por isso que a gente está aqui. E hoje, para falar de Justiceiro, tô eu, Maurício Andolini, Picareta Psíquico, e o Bruno Andreotti, o Nerd Bully, comigo. Isso aí, para falar desse personagem nada querido aqui pelos quadrinheiros, mas a gente vai fazer um exercício sincero de apreciação aqui da obra, né? E antes da gente começar, eu queria só lembrar vocês que o livro do Bruno Andreotti e da Alma Pop, né, que é o nosso selo aqui de um selo editorial aí, fazendo análise de quadrinhos, e tal. O primeiro livro, então, da Alma Pop, que é o Verdade e Justiça, o Superman das origens à América de Trump, já está disponível no site da editora Comênios para venda. O link está aqui no Spotify e também está no YouTube, se você está acompanhando isso lá no nosso canal do YouTube. Aliás, sigam a gente lá no canal do YouTube, se inscrevam no canal, a gente está publicando também o nosso podcast lá. Então é isso, o recado dado. Vamos começar aqui com o nosso episódio sobre o Justiceiro. O Justiceiro que estava sumido, né? Que a Marvel fez tanta cagada com o Justiceiro, gente, que assim ninguém aguentava mais. Era um caos. Assim, a última efetiva fase do Frank Castle como Justiceiro, ele tinha se transformado num agente da Hydra, né? Então ele era ali o tal do o punho da besta, né? E eles mudaram o logo, inclusive, né, que ficava na camiseta dele e tal, fazendo uma mistura entre a caveira e a hidra, né? Mas assim, é uma história que aí a mulher dele, que, porra, é a história de origem, né? O assassinato da mulher, porra, eles fizeram a mulher voltar à vida lá, e aí no final ela, tipo. Veja, é o Jason Aaron escrevendo, não é que Não, era um não é roteirista qualquer um, ruim. não é qualquer um Puta, escrever. não era um roteirista ruim, mas a Marvel, sabe, porra. Aí a mulher volta, aí no final, quer dizer, toda a história era pra chegar numa conclusão de que assim, que ele nem era um cara tão ligado à família assim, e que a motivação dele pra fazer o que ele faz não era assassinato da família Hum. lá, mas na verdade era essa sede de matar que ele tem e tal. Bom, aí depois disso, o personagem no final dessa fase, ele vai para uma realidade paralela, ele foge para uma realidade paralela e acaba essa fase. Então, tipo, digamos que o Justiceiro saiu do universo Marvel regular, né, e acabou. Aí a Marvel tentou emplacar um outro cara como Justiceiro, um agente da Shield lá que pega o manto do Justiceiro, mas também não durou nem, sei lá, pouquíssimas edições. E ficou algum tempo sem nada. E aí agora eles lançaram no final do ano passado uma série nova com uma minissérie de introdução para essa série nova, né? Então essa minissérie aí eles chamam de Red Band, né? Que é Isso. a tarja vermelha, né? Na verdade tem vários personagens que tiveram minisséries com esse nome de tarja vermelha, porque isso é um indicativo aí de violência explícita, né, e sangue e tal. Então não é recomendado para menores, né? Então já tinha tido outras, Wolverine, Tarja Vermelha, o Lobisomem, Tarja Vermelha, tinha tido outras coisas, e aí eles lançaram agora, no final do ano passado, o Justiceiro, Tarja Vermelha, em acho que 12 edições, uma coisa assim. E foi essa série que a gente leu, e agora, esse mês, agora, nos Estados Unidos, acabou de sair a série regular, né? Que é, então, a sequência dessa minissérie, que vai ter, então, uma série regular do Justiceiro. Então, o Justiceiro número um saiu com o mesmo roteirista, o outro desenhista, mas para apresentar, então, aí uma série regular, uma série mensal do Justiceiro a partir dessa nova origem, digamos, do personagem, ou dessa volta do personagem, né? E aí a gente falou, bom, vamos ler isso aí, né? Porque né, o Justiceiro é sempre um super-herói polêmico, né? A Marvel tentou desconstruir ele exatamente porque tinha vários grupos ali de extremistas nos Estados Unidos que usavam o símbolo do Justiceiro, né? Uhum. Até hoje usam, né?
Não E isso, só nos Estados Unidos, né? Tem uns malucos aqui no não Brasil só, também. exatamente, não só nos Estados Unidos, o próprio exército americano, né, aquele filme O Sniper Americano, é um filme que mostra os caras lendo o quadrinho do Justiceiro, né, lá no Oriente Uhum. Médio. Então tem essas camadas todas. Então a Marvel tentou, essa coisa da Hydra era uma tentativa deles dissociarem o personagem, né, mudando o logo e tal, mas isso daí já foi totalmente abraçado e tal. Então eles É. agora estão, É, acho que talvez ligando menos para isso e tentando trabalhar o personagem de novo, né? sim. É, porque o Justiceiro, né, é só fazendo uma recapitulação aqui da origem, né, do personagem. Então ele vai aparecer pela primeira vez em 74, né, lá numa história do Homem-Aranha. Na verdade, ele é um vilão da história, né? Tipo, ele é na melhor É das hipóteses, é um isso. coadjuvante, mas ele tá pelo menos como antagonista, vai. Se ele não é o vilão, ele é antagonista ali, né? Ah, e assim, mesmo nessa versão que a gente conhece, que aí já é o antagonista, já é uma versão suavizada, porque a proposta original do Jerry Conway, né, era fazer o quê? O nome dele nem era para ser, porque assim, aqui a gente chama de justiceiro, mas ele não é justiceiro, né? Ele é Punisher, ele é né, se a gente for trazer ao pé da letra, É o seria o punidor, né? punidor, ou seja, ele não é aquele que traz a É. justiça, é aquele que vai punir, Exato. né? Não, não tem nada a Exatamente. ver com, assim, não tem nada a ver com justiça, assim, ele só vai punir, né? Exato. Então, assim, É, e porque a justiça pode se apresentar de muitas formas, não exatamente, como é, punição, apenas punição, né? exatamente. Então, assim, ele não é a justiça, não é não é o cara que faz justiça, ele é o cara que vai punir. Mas mesmo assim, mesmo esse nome The Punisher, o original que o Conor propôs era o assassino. Não era, É, assim, então o negócio assim, sempre foi ser pra, assim, a proposta sempre foi pro cara ser brutal. E aí, ok, quando ele aparece lá lá em 74 e tal, aparece como coadjuvante e tal, tem um certo eco, né? Mas o personagem ele fica meio ali de escanteio aí nos anos 80, começo dos anos 80. Tem também uma minissérie em 86, na verdade, não é nem no começo, achei que era, ó, curiosamente assim, ó, 86, tudo em 86. o Watchmen, É. Cavaleiro das Trevas, nós vamos fazer 40 anos do Batman fascista, não, perdão, 40 anos do Batman, o Cavaleiro das Trevas, vamos fazer um papo quadrinheiro também em algum momento de 2000, Sim, de vamos. 2026, mas enfim, em 86, tem então essa Justiceiro do Círculo de Sangue, que também é uma minissérie que vai dar origem, né? Depois vai fazer sucesso e aí vai lançar, né, o título do Justiceiro. E aí, lógico, aí já vai mudando, já, né, vai ter que trazer outros elementos para o personagem para, pelo menos, dar uma motivação que seria o assassinato da família, tal. E aí a gente conhece esse cara que, né, esse cara que é obcecado aí com essa coisa patológica de ficar matando, etc. Então, assim, até entendo essa proposta que o Jason fez, porque de alguma forma, né, ainda que, né, essas bobagens que a gente. É difícil, né, também gostar de quadrinhos, né, cara? Porque a gente vai ver, pô, trazer a mulher do cara de volta, né? Pô, não sei se vocês vão lembrar, Não, nos gente. anos 2000 ele teve uma fase que ele era anjo, aí depois tem uma É, frase que ele era pô, meio Frank. Olha, é difícil, cara. Eu imagino assim, é difícil. todo leitor de quadrinhos que gosta muito de um personagem que é com ele, em algum momento ele vai sofrer, né? Porque Ah, vai virar um vai. negócio. É, porque é dinâmico, né? É, Vai mudando. E exatamente. vai descaracterizando. Aí tem os personagens que se descaracterizam mais, outros Outros menos, né? menos, exatamente. Então, Mas enfim, é só para recapitular essa origem, né? Que então agora tem essa nova fase aí que meio que, né, tá tentando porque ele ficou um tempo que não era, né? Mais depois de todas essas idas e vindas aí, não era mais o Justiceiro, o Frank o Castle, Frank perdão, né? Castle, Era lá, como é que chama? Joey Garrison, né? O cara, acho que Joey que era Garrison. o cara da Que é Shield, né? exatamente, que é o cara da Chip e tal. E agora né, agora é a volta então, né, mais uma volta aí, que é isso, eles têm que ir e voltar. E agora é a volta, né, do Justiceiro aí, né, dessa vez, então, o roteiro é do Benjamin Pierce e os desenhos do José Luiz Soares Pinto, né, são a dupla criativa aí que tá, então fez não só essa minissérie aí que o Maurício está comentando, mas, né, a primeira edição dessa nova fase aí do Justiceiro que está saindo agora nos Estados Unidos. Na verdade, a arte da minissérie do Júlio Zota, e aí o José Luiz Soares assume
quando começa a série regular, que acabou de sair nos Estados Unidos, né, a primeira edição. Então, basicamente é o seguinte, como classicamente, né, como que você faz para fazer um personagem voltar? Né, uma das maneiras mais simples é você simplesmente joga ele lá e fala que ele perdeu a memória, que ele não lembra de nada, Uhum, que ele não sabe onde ele tá, quem ele é, o nome, não sabe, e aí é aquela coisa do Ultimato Born lá, né? uhum, Jason Bourne, que aí é isso, o cara tem só instinto, ele reage às situações, e ele começa a perceber que ele é hiper preparado para tudo, mas ele não sabe exatamente de onde que vem isso, né? Então, é isso. Basicamente, a primeira edição coloca o Frank Castle já desde saída numa sequência. Ele já está lá no meio do barco, no meio de um incêndio no barco, um monte de gente morta, ele baleado e a polícia chegando e ele foge. E assim, ele, né, sem lembrar quem ele é, vai parar na casa de uma velhinha, se costura inteiro né, arranca as balas, aquela coisa. E vai aparecendo, e aí ele tem uns trecos lá, desmaia, tem umas dor na cabeça. uhum. Então, assim, tá. E aí na última página dessa primeira edição, né, desse começo aí da minissérie, a gente descobre que ele está sendo controlado pelo Rei do Crime, né, que está usando o Justiceiro como um fantoche ali. Então ele tem algum tipo de controle mental em cima do Justiceiro. E o Jusceiro não tem controle sobre isso e não tem nem memória exatamente de quem ele é. Ele é um joguete ali total na mão do Rei do Crime, né? E aí a série avança. Então, mas antes da É, gente. Então, mas aí tem uma coisa. O que eu achei interessante nessa edição foi assim: ele acorda com ferimento. É isso que eu. Assim, ele acorda com alguma coisa na nuca, né? Que ele sente e tal, e sem memória. Aí eu pensei assim: puta, cara, será que ele foi morto? Será que ele foi morto e ele tá ressuscitando, né? Aí eu fiquei pensando nisso, falei, pô, mas enfim, né? Podia ser, né? Porque o cara tá sem memória e tal. E no final você descobre não só né, que é isso, assim, que você descobre várias coisas. Isso que eu achei, assim, eu achei. Lógico, talvez não seja a proposta do cara, porque é uma história do justiceiro, assim, a gente estava até comentando, o que, que mais a gente pode esperar de uma história do justiceiro? Muita coisa, né? exato. Que pode ver, cara, assim, o justiceiro tem poucas fases icônicas, né? Sim, sim, Acho que a mais icônica de todas é a do... Tirando esse início, né, tal, é do Garfienes, né? Garfienes, cara. E o que, que o Garfienes faz? Ele leva o justiceiro, assim, até as últimas consequências, que, porra, o cara mata o micro no Coisa de Exato. Justiceiro. Então, assim, mas enfim, ah, né? Então aí você descobre. Então eu achei que ele meio que assim revelou muita coisa, né? Assim, podia ter esticado esse suspense, né? Foi uma escolha, né, do autor focar numa história 100% de ação. Então esse pequeno mistério que tem no começo, você logo descobre que é o rei do crime que está controlando, Uhum. você logo Tá por tá por trás, trás. você logo descobre que o micro também está meio que não explica direito, mas meio que ele está controlando, ajudando pelo menos o rei do crime, né, sendo torturado pelo rei do crime e ajudando o rei do crime a controlar o Frank Castle, que era um cara também que estava dado como morto, né? Mais uma vez, Sim. né? E aí você descobre, e também você descobre que na verdade ele tá com alguma coisa, né? Não voltou dos mortos nada, tá alguma coisa implantada ali, né? Na base do crânio dele. E aí, meu, uma vez assim, esses mistérios meio que são resolvidos logo assim, você já saca tudo isso no final da primeira edição, ainda pensa assim, beleza, né? Acho que ele vai ficar um tempo aí, né? Acho que a gente vai ver pelo menos esse primeiro arco todo ele dominado pelo rei do crime e tal, não sei o quê. E não, né? Não sei, sabe, me pareceu Uhum. meio. Tem um mangá chamado o Freeman, Crying Freeman, que é meio isso, né? Ele é um Uhum. assassino que ele é controlado, né? Ele tem uma palavra-chave ali, quando. Se não me engano, é uma coisa assim, né? Que ele vira lá o assassino, faz a missão, mas ele não tem consciência do que ele tá fazendo, ele esquece, né? Como se tivesse dois modos ali. Né? Me lembrou também um pouco esse mangá. É. No fim, quer dizer, é isso. E aí é uma história. Eu acho que, inclusive, a escolha do desenhista tem a ver, porque é uma história Red Band, né? Uma história de tarja vermelha. A violência realmente é muito gráfica e ela é muito constante, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem lá o Lápide, que é um dos vilões ali, dos chefões
setas, casas de crime organizado ali. Ele vai torturar um policial para Uhum. tentar extrair mais informações e tal. Então, ele amarra o cara na mesa, ele vai arrancando os dedos do cara, depois a mão, depois o braço. E assim, e tudo isso é altamente, né, Uhum. explícito no desenho. E gasta-se páginas e páginas. Então tem uma hora que aparece um cara enorme assim para parar o Frank Castle. O Frank Castle rasga o cara no meio, Uhum. assim, mas é um negócio super violento, né? Uhum. Então, assim, tem uma hora, também é outra coisa bem louca, assim, porque o Rei do Crime tá tem vários momentos em que ele tem aqueles monólogos, tal, e ele tá com uma cara de alucinado, ele começa a se autoflagelar, para dizer que ele, né, que ele e o Justiceiro são quase como um só, e que ele Então, que ele tá limpando a cidade e tal, né? então, eu também. É bem, é Então, bem, também não. é bem louco, Também assim. vamos ver como é que ele vai trabalhar isso, né? Também que na minissérie também já dá um. Né, não quero me adiantar, mas também. Eu fiquei meio assim, falei, puta, cara, essa história de botar o rei do crime meio. Assim, não é que é. Meio psicótico, E assim, não é né? que ele é bonzinho, né? Mas assim, digamos assim, você começar a dar motivação, e você começar a gerar, né? é, alguma empatia, Alguma né? empatia, Aí com o personagem desse. cara, aí, puta, que assim, né? Aí, porque o que querendo ou não, o, né, até aí o Rei do Crime ele tá direcionando o Castle para umas coisas que o Castle faria com o controle do Rei do Crime. Faria sozinho, Exatamente. né? Faria Exatamente. só, não sei o que o Rei do Crime tá fazendo. Tipo assim, controlou de à toa, porque ele faria isso com ou sem controle mental. A única hora que tem na barreira, que se não me Ah, engano é na edição 2, né, que ele tá, vai impedir tráfico humano, né, dentro de Nova York. Então, falou, você não pode uhum. deixar o cara entrar em Nova York, porque a cidade é minha e tal, beleza. Aí ele consegue parar lá o caminho com O as caminhão pessoas. que está transformando, É, carregando as só que pessoas. na hora tem um monte de mulheres, né, prostitutas, e aí o rei do crime vira e fala assim, não, mata, porque assim, é escória, mata, e aí nessa hora eu falo assim, aí eu pensei assim, caralho, os caras vão fazer o Frank Castle, tipo, descer Nossa o Senhora, dedo, matar as prostitutas também, eu cara. também, aquela hora eu falei assim, é É, isso que eu vou ler mesmo? mas ele se segura ali e tal, Exatamente. É, né? Headband, mas não é Mas aí muito Headband, um headband, Headband, um headband light, é, né? Headband da Marvel, Headband da Marvel. Ai, cara. Bom, no fim das contas, a gente não vai revelar o grande. Tem um plot twist no final. Isso acho que nem saiu pela Panini ainda. Acho que talvez a grande coisa que acontece nessa série no final, não vamos revelar, porque também isso não importa muito para a história do Frank Castle. E aí tem lá um embate final. Ele escapa, obviamente, né? Ele salva lá uma das policiais, a principal policial que estava investigando e tal. E aí ela deixa ele ir, né? Porque aí, assim, E esse aí. final, assim, entre isso que a gente falou e o final, que é quando, assim, é isso, o Rei do Crime, aí o Castle, ele consegue, logo em seguida, já tirar lá, pelo menos, não recupera a memória, mas ele consegue tirar lá o controle mental Isso, isso. do Rei do Crime e tal. E, assim, depois disso, é uma história meio isso, o Justiceiro e a polícia lá meio Você fazendo aquilo que ele sempre que ele faz. faz, investigando, aí tem ele não chega logo direto no rei do crime, ele vai pegar o lápis, né, o Tombstone, aí fica nessa É, e é isso, assim, não tem também muito mais. é. Mas aí você não vai dar o spoiler, pô, a gente sempre dá spoiler aqui, se não quer dar spoiler. Então vamos dar o Dá um spoiler spoiler, aí, foda. porra. Então ele mata o rei do crime, Não, que é o que é hum, que assim, obviamente o rei do crime não não morreu, morreu, é óbvio. Que obviamente, imagina o rei do não, crime morrer. sim, Mas o que ele faz com o rei do crime é meio difícil de fazer o cara voltar à sim. vida, mas ele vai Não, voltar. assim, é óbvio que, assim, é aí que tá, exatamente, esse meu ponto, assim, a gente sabe que o Rei do Crime não vai morrer, É, porque não, ó, óbvio. porque a Marvel não vai, não, uma decisão editorial, a Marvel não Não vai pode. deixar, mas para todos os efeitos, né, Vai. pra história do cara fazer sentido, ele vai ser dado, assim, vai, óbvio, depois no final do run dele, ou em algum momento, vai descobrir que ele tava em coma, que qualquer coisa, que era um clone, que É, era um ou que não sósia, era que ele, qualquer, ou que ele exato, tava exato. sob qualquer É. porra, pra não ser isso.
né? Mas é isso, para a história do cara lá ter algum efeito, ele tem que Ah, matar o rei do crime. Por quê? Porque o Jigsaw, lá, que é o. Como que é? Esqueci agora. é o O retalho, retalho, né? É o exatamente. retalho. O É, que aí, o retalho, né? É um vilão também que tá voltando, e o objetivo do retalho exato. é se tornar, né? O O rei rei do do crime, crime. né? É, Essa aqui é. o chefão. É, É. Então precisava ter essa vaga aberta aí, é. né? E então é isso. No final, a polícia prende o Lápide, o rei do crime é assassinado pelo justiceiro, o justiceiro salva o Micro, quer dizer, salva assim também, enfia o cano da arma na boca do Micro, né? Ameaça matar Uhum, ele e tal, e aí no fim acaba salvando e tal, e aí encerra a minissérie. E aí a série regular, que já vem com outro desenhista e não tem mais essa tarja vermelha, né? Portanto, já é um quadrinho acessível para um público de menos idade, né? uhum. Então essa série regular já não aparece tanta violência gráfica assim. E aí tá lá o Frank Castle ainda sofrendo as consequências de não saber exatamente tudo, de não lembrar exatamente de tudo, com o Micros, ainda mantendo o Micro vivo, mas ainda sem saber exatamente o que fazer com ele. E ah, o Lápide recebe na prisão a visita do Retalho, né? Que quando chega lá ele não reconhece, porque o cara tá usando uma máscara e tal, mas ele vai arrancando a máscara e vai mostrando quem ele é. E aí fica essa coisa do Retalho falar, olha, eu vou. Então agora o meu objetivo é tomar o lugar aí do Rei do Crime, eu quero ser o Rei do Crime de Nova York e tal. E é isso, quer dizer, ou seja, a gente tem toda essa volta para voltar para aquele status quo do personagem clássico, quer dizer, ele de novo nas ruas, com o Micro, fazendo a parte de inteligência, de equipamentos e tal. Ah, o grande vilão, que é o Retalho, volta e volta num momento em que, né, em que tem essa vaga aí no, na organização criminosa ali de Nova York portanto vai ter uma tentativa de ascensão dele e o Justiceiro está lá para impedir. Então você pelo menos aí sei lá, 12 edições de história você tem garantido já, né? Restabelecendo o cenário clássico do personagem, você consegue aí pelo menos umas 12 edições é, preencher né, com os elementos que está todo mundo esperando ver de novo, depois daquelas 1000 tentativas que eles fizeram lá e que não deu certo. E é isso. Então, assim, agora, isso vai fazer o personagem voltar de novo, ter alguma relevância, ter um público que vai consumir, né, ele regularmente, ou é mais um run do Justiceiro que vai, sei lá, ter 12 edições, 14 edições e que vai ser cancelado porque não está indo para lugar nenhum. Só o tempo dirá, mas assim, é uma fórmula muito batida, né? A Marvel, é, infelizmente, tá patinando aí, e, esse patinar também já foi para séries de TV, já foi para o cinema, né? A Marvel tá só repetindo essas fórmulas que é, não consegue, né? Não consegue entregar um negócio novo, assim, ou uma coisa que tenha uma relevância, né? Como o Bruno falou, né? A grande coisa do Justiceiro foi a saga lá, a fase do Grant Morrison É. e do Grant Morrison, não, Do Garfienes. do Garth Ennis, e é É. isso. Então, mas é que assim também, né? O Jusceiro, ele tem, né? Ele tem esse apelo com o público, né? Porque, de alguma forma, né? Ele. Assim, eu entendo essa coisa, assim, né? O público ele vai se identificar, porque, assim, é o cara que vai resolver a parada e, querendo ou não, ele não tolera um monte de coisa que, de fato, é intolerável, né? Uhum. Né? E aí ele, né, vê o público se vê, isso que é aí é meio cruel, né? Os meios que ele faz isso, né? Porque o público se vê representado, pô, aquela cena, lembra da segunda temporada do Demolidor, que ele tá no tribunal, que ele na dublagem, né, Ah, que ficou sim. assim, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo,
né? Pô, aquilo ali, você lembra? Ixi, o pessoal ficou Nossa, aquilo doido. ali, meu, viralizou, então o pessoal adorava, né? Fala, meu Deus, sabe? É, Aquelas coisas, né? Depois a gente tenta matizar as questões, falar, gente, super-herói não é fascista, tal, mas eu tenho hora, não, Justiceiro é foda, né? Difícil também, né? E é. tem esse pulso, que é meio igual o Juiz Dredd, né? Quanto mais fascista você faz o Juiz Dredd, mais o público gosta. Quanto mais fascista você faz o Justiceiro, mais o público responde, né? Mais o público gosta, né? Uhum. Ah, né? Não consegue entender como Não, crítica, não porque consegue também entender assim, como. assim, eu entendo de El Cono e virar pra gente e falar assim, eu fiz ele como crítica. Porque também, originalmente, ele nem propôs o personagem como herói, propôs como um vilão mesmo, que era o assassino e tal. Eu Sim, entendo o cara sim. se escudar. Mas assim, porra, mano, veja, você faz a história pra você empatizar. Vender, Exatamente, né? pra você sentir empatia com o Frank Castle. Mas assim, não vem falar, vocês entenderam a minha querida. Assim, eu entendo a posição dele como autor dizer isso e aplaudo, né? Mas você não me tapa o sol com a peneira, filho. Você fez ele assim. Ou pelo menos ou a Marvel te mandou escrever ele assim. E tudo bem, esse é o jogo, né? Mas Uhum. é claro que aí o negócio porque assim, né? Quanto mais você dá né, o público ele vai querendo aumentar a dose, você dá uma coisa ele vai querendo aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar, né? Todo um bando de drogado, né? Assim, Sim. meu Deus, preciso de mais, preciso de mais. Aí, Não, aliás, aliás, a discussão no Reddit sobre esse lançamento da série regular, né, que saiu agora número 1, era se a diminuição da violência gráfica não ia fazer o público perder o interesse. então, Porque é isso, você, né, a minissérie tem tanto sangue, tanta crueldade, tanta cena extremamente pesada, e aí na sequência dessa minissérie, é uma edição que já não vai ter mais nada disso, assim. Aí, não sei, talvez o público fale, eu não quero. realmente, assim, se a galera foi lá por causa, assim, porque veja, você pode Para fazer, ver sangue, não vai ter. porque assim, você pode, assim, lógico, tem que ser violento, mas dependendo de como você mostra essa violência, a coisa pode ficar, assim, passar, tanto é que ela tem um nível, assim, tem lá, né, se você olhar na minissérie tá escrito explicit content, né, que digamos assim, Uhum. é um tipo lá de aviso, não é mais o Comics Code Authority, mas é um aviso ali para que tem conteúdo explícito e tal. E na minissérie já cai para aquele Parental Advisory, né, que é tipo um nível abaixo, né, É, do negócio, já exato, exato. indicando que não é exatamente aquilo. Mas assim, dentro desse nível que tá lá o Parental Advisory, dá para você fazer bastante barbaridade, sabe? Não precisa. Dá, não, dá. Não, mas é o que você estava falando de escala, né? Às É, vezes você vai subindo o sarrafo, aí a galera não quer que você desça de novo, né? é, Mas é isso, é um risco também, né? Vamos ver o que acontece. Mas de qualquer forma é isso, eles restabeleceram tudo do personagem praticamente, e agora a gente vai acompanhar ele num embate com o vilão mais tradicional dele, que é o Retalho, e ao mesmo tempo reconstruindo o papel dele como justiceiro, tentando lembrar, né, da história dele. Então, essas duas coisas em paralelo aí para o futuro das edições dessa série que começou agora, e vamos ver para onde vai, né? é, exatamente, né? Então o tempo dirá o que vai ser dessa nova fase do Punicheiro agora. É isso aí. Bom, você tem mais alguma coisa para dizer desse incrível Não, quadrinho? não, assim, apesar de tudo que a gente falou, assim, é o que a gente está comentando também, assim, não sei, eu não tenho mais o que esperar de um quadrinho Demolidor, do Do Justiceiro, cara, Justiceiro. assim, é violento, tem uma historinha ali que segura, né, um fiapo de história para segurar a violência e tal, e é isso, cara, é legal, eu não achei ruim, achei bacaninha e tal, mas A sequência de ação é muito é, boa, é uma sequência quase ininterrupta, né? uhum, Tem só uns cortes para mostrar algumas coisas dos personagens coadjuvantes ali, de cenário e tal, mas realmente é uma ação ininterrupta, assim, e que te prende ali, você vai lendo, você vai acompanhando, a coisa do sangue também, né? uhum. Dá aquela, nossa, que pesado, nossa, que coisa e tal. Então, avança, assim, mas não é assim, não é uma coisa.
Se a gente não fosse ler para gravar isso aqui, a gente não Ah, leria. não, é Então, você que propôs aí. É o você, você que falou, vamos, eu falei, ah, beleza, vamos aí. é a volta do Frank, porra. Frank is back, eles botaram na capa. Não, Foi Frank is mas tá back. certo também. Se deixar também a gente ficar falando também Superman e não, tem que dar uma variada. A gente não É, não, tem que falar de outras coisas tem que também, falar de né? outras coisas. Isso Exatamente. aí. Ah, vai ser uma boa pra gente iniciar. Então, assim, ó, que vocês. Dá aí, joga aí na. Dá aí nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, se você está ouvindo, que personagem, ou personagem, aí já coloca o personagem ou história aí que você gostaria que a gente comentasse. Quem sabe a gente comenta, né? Assim, mas aí tenta. E que a gente só leria para fazer o Exatamente. episódio. Não Esse nos é o torturem, não principal. nos torturem, por favor. Né? Tenta pegar uma Cara. história legalzinha e tal, ou pelo menos eu falar, uma história tal, a gente escolhe a história, pera, você escolhe o personagem e a gente Isso. escolhe a história, mas se quiser já indicar a história aí, não tem problema, só não garanto que a gente vai fazer também, porque se for muita tortura aí não dá. É, não, a gente vai analisar o nível da tortura. Se for headband, a gente não vai fazer. Exatamente. Então é isso, galera. Esse foi mais um Papo Quadrinheiro com o Justiceiro aqui, esse grande personagem que está em péssimos lençóis ultimamente. Vamos ver se salva. Lembrando vocês aí de deixar os 5 estrelas no Spotify, por favor. Curtam lá no YouTube também, compartilhem o vídeo, né, para também mais pessoas receberem o vídeo que vocês estão assistindo, quer dizer, estão ouvindo, né, porque não tem, é podcast no YouTube. E é isso, a gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais Papo Quadrinho. Mythical Man.